Olá, tudo bem com você? Sou o professor Hernani Freitas, estou aqui para conversar um pouquinho sobre história do Brasil, tá? História do Brasil, lembrando, gente, que é o que mais cai nas avaliações, que mais cai nos concursos, que mais cai no Enem da vida, né? Que mais cai aí nas avaliações. Então, é legal você ler um pouquinho mais sobre, ver os vídeos. Da história do Brasil. E que é muito interessante também nós sabermos sobre a história do Brasil. Fique comigo até o final do vídeo e veja aí o meu canal, né? Se inscreva no canal aí do Prof. Hernani Freitas, indique para os amigos. Não é aquela coisa tão profissional, mas tenho certeza que vai ajudar você a compreender bastante a história do Brasil, tá bom? Se você quiser saber mais, você tem que ler mais e pesquisar. Lembrando que a leitura é o melhor caminho para o conhecimento, né? Bora lá, vou compartilhar com você aqui nosso slide para ficar mais fácil, né? A nossa compreensão. Deixa eu pôr a apresentação aqui em tela toda para ficar mais legal, né? Então, nós vamos falar um pouquinho da sociedade da economia na Primeira República. No vídeo anterior, nós falamos da instituição da República, né? E agora nós vamos falar aí da sociedade, da economia na Primeira República, o que é muito importante para nós brasileiros, né? Deixa eu ver aqui como nós vamos fazer essa apresentação aqui, já era para ela ter acontecido. Opa, bora lá assim mesmo, né? Dessa forma mesmo. Então, vamos falar aí, ó, a vida política, né? A vida política, vocês estão vendo aí uma tela da Tarsila do Amaral, né? A Tarsila do Amaral, essa tela é de 1993, opa, de 1933, desculpa, o erro aí. Então, em 1894, nós vamos ter a eleição do Prudente de Moraes, que vai ser o primeiro presidente civil. Então, vai ter um início com mais de 30 anos na vida política brasileira, na chamada República Oligarca, né? Os historiadores, os professores vão chamar de República Oligarca, que vai ser o poder oligarca, os cafeeiros, os agricultores, os produtores rurais e os produtores de leite que vão dominar aí a figura, né? A figura agora funcionou, que vão dominar aí a política brasileira, né? Então, vai ter uma alternância no poder, que nós vamos chamar também esse período de República Velha, né? Vai ter uma alternância no poder entre Minas Gerais e São Paulo. O leite de Minas Gerais, das Minas Gerais, né? A tão famosa Minas Gerais, das comidas gostosas, do queijo, né? Da Serra da Canastra, das cidades históricas, de Ouro Preto, Mariana, Diamantina, Tiradentes, São João del Rei, Congonhas, e por aí do Barroco, e por aí vai, né? Então, quando nós se referimos à Primeira República, nós estamos falando da República Oligarca e também estamos falando da República Velha, tá bom? E na alternância do poder. O Café de São Paulo, né, que está aqui, vocês estão vendo aqui, ó. Opa, mudou, vamos voltar. O Café de São Paulo e o leite das Minas Gerais. Lembrando, você tomar um leitinho, né? Ou tomar um cafezinho, sempre vem acompanhado de um leite, né? Então, leite com café faz aí uma gostosa mistura que está sempre dos nossos cafés, né? Dos nossos lanchinhos aí, o leite, e isso é de bastante tempo, até na política tem isso, né? Então, o Prudente de Moraes, ele vai ser o primeiro presidente civil. Nós temos aí na instituição da República, entre 1889 e 1894, os governos de Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, que vão ser militares, né? Que vão governar com mão de ferro, com autoritarismo. E aí depois nós vamos ter a consolidação dos governos civis, né? Dos governos civis. Então, o Prudente de Moraes aí é um fazendeiro do interior paulista, né? Um produtor de café, e com ele vai levar junto toda
a oligarquia para o poder. Já estava presente essas oligarquias nos estados, e agora ele vai levar para a sede do governo brasileiro, então no Rio de Janeiro, né? Então, no Rio de Janeiro, os oligarcas, tanto os cafeeiros quanto os produtores rurais e também os produtores de leite de Minas Gerais, né? Lembrando que Minas Gerais Minas Gerais e São Paulo são os maiores colégios eleitorais do país, até hoje, né? São os maiores colégios eleitorais do país. E há até hoje uma certa alternância do poder dos presidentes da República entre os estados de Minas Gerais e São Paulo. Por exemplo, Dilma Rousseff era mineira, né? Itamar Franco mineiro, o Lula ele é pernambucano, mas foi para São Paulo pequenininho, então acabou virando paulista, né? E Fernando Henrique Cardoso paulista, e deixa eu ver, o Sarney do Maranhão, né? Sarney do Maranhão. Mas em sua grande maioria, nós temos presidentes paulistas. Eu acredito que o atual presidente, o Jair Bolsonaro também é paulista. Então, vamos lá, né? Então, o sistema eleitoral brasileiro. Hoje nós temos um sistema impecável, né? O sistema com toda a segurança, que muitos colocam em xeque, mas não tem, sem sombra de dúvida, o sistema o sistema brasileiro é o mais rápido do mundo, é o mais organizado, né? A eleição brasileira é mais organizada. Vocês viram nos Estados Unidos, demora uma semana. Aqui no Brasil, no mesmo dia, de poucas horas, nós já estamos sabendo os eleitos, né? Já estamos sabendo os eleitos. É muito organizado, e o Brasil exporta essa ideia das eleições atualmente para todo mundo, né? Para todo mundo. Então, o Brasil tem muitas coisas boas, viu? Nós só precisamos organizar melhor um pouco mais o nosso povo. Então, durante o Império, né? Quem votava? Quem podia votar? Eram poucas pessoas que podiam votar. Pouco mais de 10% da população, né? Que podiam votar. Por quê? Analfabetos não podiam votar. Mulheres não podiam votar. Soldados não podiam votar. Religiosos não podiam votar também. E o voto ainda era aberto, o que facilitava ainda mais a pressão dos coronéis, a pressão daqueles líderes regionais, que nós vamos falar daqui a pouco, que pressionavam para poder votar no seu candidato, né? E existia muita coisa, gente. Existia muita coisa, tipo compra de votos, né? Manipulação dos votos. Eles adulteravam títulos de pessoas que já tinham morrido para continuar votando. Eles, por exemplo, os coronéis lá, eles davam dinheiro, metade do dinheiro antes da eleição, depois metade se o candidato ganhasse, davam um pé da botina. Se o candidato ganhasse, ele pegaria o outro pé da botina, né? Dava uma panela de pressão, mas sem a tampa. Se o candidato ganhasse, dava a tampa. Dava dentadura de cima, não uso dentadura não, viu? Dava dentadura de cima e dava dentadura de cima, se o candidato ganhasse, pegava a outra parte da dentadura. Isso aí tudo era manipulação, né? Porque as pessoas têm o direito de votar em quem eles querem. Então, há sempre o que nós chamamos de voto de cabresto, né? Aquele voto que você é obrigado, que você é induzido, você não tem condições de optar pelo candidato que você quer. Então, a política regional ela vai ser dominada pelos proprietários rurais, né? Que vão se tornar os verdadeiros chefes políticos. Geralmente, muitos eram prefeitos, elegiam seus filhos deputados estaduais, deputados federais, e apadrinhados os senadores, apoiavam os governadores em troca de favores, né? Então, há o favorecimento aí nas eleições brasileiras. Então, até hoje ainda existe, né? Se você conhecer determinadas pessoas, é muito mais fácil para você conseguir algumas coisas. Então, o termo coronel, essa prática de mando e desmando, de dominação política, etc. e tal, ele vai surgir no período regencial e quando era oferecido, né? Oferecido aos fazendeiros o comando da Guarda Nacional, o título de coronel. Mas muitos
não era nem coronéis de guarda, nada, era conhecido como coronel por causa do seu poder político, por causa dos seus favores, né, que prestavam aí à comunidade. Gente, as fraudes eleitorais, né? Por que acontecia as fraudes eleitorais? O voto era aberto, eles tinham que gritar, eles tinham que falar, né? Então, se não votasse, lá tinha os capangas lá que obrigavam eles a votar, né? Então, com tanto poder na mão e a ausência de uma justiça eleitoral que nós temos hoje, muito organizada, que é uma das melhores do mundo, ou melhor do mundo, né? Esses coronéis comandavam as fraudes, eles faziam falsificação de documentos para que menores e analfabetos pudessem votar, eles faziam inscrições de pessoas falecidas, eles faziam adulteração da cédula, eles faziam contagem errada, favorecendo seus candidatos, isso aí era muito, muito complicado, né? Então, a estrutura do poder. O coronel era o mais influente do município, né? Alternava, existia alguns coronéis do partido A, do partido B, né? A gente tem essa visão que é percebida naquelas novelas de épocas da Rede Globo, dos outros canais aí, né? E esses coronéis ajudavam a eleger o governador do estado, e depois esse governador do estado retribuía em favores, né? Em favores, em verbas para as áreas de influência do determinado correligionário, né? Então, o coronelismo não teve a mesma influência em todo o país. No Nordeste, tiveram um poder muito grande, em Minas Gerais e São Paulo e Rio Grande do Sul. E esse poder se dissolveu dentro dos partidos políticos. Hoje quem manda são os partidos políticos, são os caciques, né? São aquelas pessoas maiores dos partidos políticos, né? Olha, existiu aí também a chamada política dos governadores. Essa política dos governadores vai começar no governo de Campos Salles, que também é um fazendeiro paulista que vai governar o país de 1898 a 1902, e ele é um principal articulador dessas alianças, né? Essas alianças que vai formar uma gestão assim, mais ou menos assim, entre o governador do estado e o governo federal, né? A política dos governadores. O governador fala assim, eu não te amolo aí em falar Brasília, mas nessa época era Rio de Janeiro. Não te amola aí no Rio de Janeiro, você não me amola aqui. Quando você precisar de uma votação legal, dependendo da situação do que você me oferecer, dependendo de que você me oferece, das vantagens que você me oferece, eu falo com os deputados federais, os meus deputados federais aqui do meu estado, nós aprovamos e você manda facilita as nossas emendas, os nossos desejos aí no governo federal. Então, uma troca de favores, né? Toma lá da cá, eu te ajudo e você me ajuda. Isso era chamada a política dos governadores, sistema de aliança, né? Que era baseado na troca de favores entre os governadores dos estados e o governo federal, né? E aí os prefeitos também, né? Os prefeitos também. E aí nós temos a chamada política do café com leite, que eu já falei para vocês, as duas grandes lideranças, São Paulo, que era do café, e Minas Gerais do leite, né? Hoje Minas Gerais também é uma grande produtora de café, nós temos aqui na região a Coaxupé, né? Que é uma das maiores produtoras de café da América Latina, e também aqui a região de Passos, São João Batista do Glória, nossa Alpinópolis, a nossa região aqui, que é uma região grande produtora de leite, né? Grande produtora de leite. E aí nós vamos ter essas oligarquias agrárias, né, que vão se dissipar em torno dos partidos, né? PRP, Partido Republicano, e o PRM, Partido Republicano Mineiro, né? Fazendo aí as coligações, os proprietários rurais, os demais estados vão se juntar, ou ora para o lado de Minas Gerais, ou ora para o lado de São Paulo, né? E vão fazer um revezamento. Ora o presidente era mineiro, ora o presidente era paulista. Ora o presidente era paulista, o vice mineiro, ora o vice era mineiro, o presidente paulista, né? Então, a chamada política do café com leite, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho da vida econômica do país. Os nossos principais produtos nesse período era o café, que era responsável
por 50% das exportações do Brasil. O Brasil chegou a ser o maior produtor, o maior exportador de café do mundo. Hoje deve ocupar as primeiras bases, né? As primeiras bases. Não sei se hoje ele é o maior ainda produtor de café. Se eu afirmar que é o maior, eu vou estar mentindo, porque eu não tenho esse conhecimento, né? Mas vocês que são muito inteligentes, tenho certeza que vocês vão achar, vão encontrar aí, tenho certeza que vocês vão saber. Mas que o Brasil está aí no patamar dos primeiros, com certeza está. E nós somos o maior produtor desse café gostoso, né? É difícil. Estou falando de café, dá até água na boca aí do cafezinho, aquela vontade de tomar aquele cafezinho cheirosinho gostoso, né? O Brasil, ele chegou a abastecer 2/3 do mercado mundial do café. E aí os cafeicultores, né, foram ganhando dinheiro, chamado ouro verde, né? Foram ganhando dinheiro, aí foram aumentando as plantações, foi aumentando demais, né? O olho, ó, oi grande, né? Foi aumentando as plantações, cada vez plantando mais, vendia uma produção, tirava um pouco de dinheiro para o seu sustento e investia, dobrava a produção. E aí, no início do século XX, a economia cafeira começou a enfrentar dificuldades, né? Em 1905, os estoques de café no Brasil chegou a 11 milhões de sacas de café, né? E aí nós vamos ter as crises, né? Lá, as crises lá fora, os países lá começam a produzir também e começa a vender menos, né? Então vamos falar um pouquinho do convênio de Taubaté. O convênio de Taubaté, que aconteceu na cidade paulista, lá de Monteiro Lobato, né? Lá do sítio do Pica-Pau Amarelo, lá na cidade de Taubaté, ali pertinho de Aparecida, entre os parlamentares de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, os produtores cafeeiros, né? Eles chegaram a um acordo para resolver o problema do café. Olha para vocês verem qual é o acordo. O governo federal compraria a produção de café que ultrapassasse a procura, né? Por exemplo, o que eles conseguissem exportar, beleza, mas aí o que sobrasse, o governo teria que comprar e estocar, né? Até que os preços melhoraram, né? Vocês estão vendo aí na figura, já está surrupiando aí o dinheiro do povo brasileiro, né? Então, os recursos viriam de empréstimos contraídos no exterior, né? Pedidos lá no exterior, e o governo adotaria medidas para desestimular as plantações de café. Esse foi o chamado Convênio de Taubaté, em 1906. E nós tínhamos também a indústria nacional, o algodão, né? Entre 1821 e 1830, o Brasil chega a ocupar o segundo lugar na pauta de exportações brasileira do algodão, né? Mas aí a menor distância, os Estados Unidos, a Europa, fizeram com que essas exportações caíssem no Brasil. E aí o Brasil vai voltar essa produção do algodão, né? Para a produção, para as indústrias nacionais. Então, o Brasil, as indústrias nacionais começam a crescer e o Brasil vai pegar o algodão para fazer os tecidos que nós usamos hoje, brasileiro, que é de muita qualidade, gente. Comprar produtos brasileiros para dar emprego para os nossos brasileiros, né? Nós temos a borracha também, a época de glória, e em 1889 a borracha já vivia seus anos de glória, né? O látex da Amazônia começou a ser extraído em 1840, né? A Ford, né? Lembra lá, se você for estudar o Fordismo, vocês vão ouvir falar muito disso, do R. Ford, né? Lá do Ford T. Então, a produção da borracha brasileira exigia constante penetração na mata, na Amazônia, né? Então, a produção tornou-se insuficiente, tornou-se pequena para atender a demanda do mercado. E os outros países começaram a investir, né? No cultivo de seringueira, na Malásia, outros países começaram a investir, e aí, a partir de 1920, a borracha brasileira praticamente não teve mais lugar no mercado internacional, né? Mas ainda é uma prática hoje no mercado nacional, tá? E vamos falar um pouquinho do cacau, né? Tem aí o cacau lá na cidade de Ilhéus, de Itabuna, na Bahia. Grande abraço lá para Ilhéus, né? Cidade maravilhosa, cidade bonita, onde foi gravada a novela Tieta, né? Ô, novela legal, né? Tieta, e na cidade de Itabuna, a produção de cacau. Quem não gosta de chocolate? Gente, me fala, chocolate é bom demais, né? Ainda mais eu que sou gordinho. Então,
teria aí o destino semelhante da borracha, né? O cacau, porque durante a Primeira República cresceu, né, acompanhando o consumo de chocolate na Europa, o consumo era muito grande. Em 1930, os ingleses começaram a produção de cacau também na África, começaram a explorar a produção de cacau lá na África, né? E em 1935, o Brasil exportou 100 mil toneladas e a Costa do Ouro na África 260 mil toneladas. Então vai diminuir aí também a produção do cacau, né? O Brasil não vai ser tão competitivo assim. Então, só recapitulando aí com você, né? A economia brasileira está baseada no café, né? na Primeira República, baseada no café, nas oligarquias, né? O revezamento no poder na política do café com leite, na República Velha ou República Oligarca entre Minas Gerais e São Paulo, e também o cacau, o algodão e o látex, né? Tirando as indústrias e outros produtos mais. Espero que eu tenha ajudado você, que você tenha gostado. Continue aí no meu canal, dê um cliquezinho aí, né? Faça sua crítica construtiva e beleza. Bora lá aprender história, né? História não é só coisa do passado, é aprender o passado para observarmos o presente, né? Não errarmos de novo aquilo que nós erramos lá atrás, para termos nossos filhos ou nós mesmos ter um futuro muito melhor, tá bom? Grande abraço para vocês. Até a nossa próxima aula, até nosso próximo bate-papo.